Nessa aula vamos falar sobre audiência, público-alvo e persona. Bom, o que é uma audiência? Audiência são todas aquelas pessoas que fazem parte, por exemplo, dos seus seguidores no Instagram. São todas aquelas pessoas que estão na sua lista de e-mail. São todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm acesso ao seu conteúdo. Todo esse grupo de pessoa tem o nome de audiência. Porém, nem todo mundo que está na sua audiência será seu cliente. Então nós temos que pegar esta audiência e dividir entre quem é um possível comprador e entre quem não faz parte ou não será o seu cliente. Por isso que a gente define o público-alvo. Então, dentre todos esses seguidores que você tem, quem são aquelas pessoas que têm mais probabilidade de comprar de você? Você precisa conversar com essas pessoas. Você não pode perder tempo falando com quem não é seu cliente ou quem não pode ser o seu futuro cliente. Então, o que é o público-alvo? O público-alvo é aquele grupo de pessoas dentro da audiência que tem mais probabilidade de comprar de você. Eles têm características em comum, eles têm interesses em comum, problemas em comum, que fazem com que eles se qualifiquem para que, de uma forma ou de outra, cedo ou mais tarde, eles se tornam seu cliente. Público-alvo, ele é super importante porque, apesar de ele ainda não exemplificar de maneira objetiva o seu cliente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o público-alvo ele é importante para separar todas essas pessoas que estão na sua audiência e das pessoas que estão na sua audiência, mas que são possíveis compradores. Entendendo quem faz parte do público-alvo, entendendo quais são esse grupo de pessoas que têm os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos objetivos, que podem sim serem seus potenciais clientes, a gente chega no último estágio, que é definir a persona. O que é a persona? Ou avatar, que tem muita gente que fala. A persona, ela é a representação ideal do seu cliente. Então nós temos a audiência, todo mundo que te segue. Dentro da audiência nós temos o público-alvo, que é aquele grupo de pessoas com características semelhantes e que são possíveis compradores do seu produto ou serviço. E dentro do público-alvo nós temos a persona, que é a representação ideal do seu cliente. Só que um erro muito grande que vários profissionais cometem no mercado é tratar a persona apenas pelos dados demográficos. Então, pela idade, pelo gênero, isso está errado. Por quê? Eu trouxe um exemplo aqui que deixa isso muito claro, né? Nós temos dois homens que nasceram em 1948. Ambos residem na Inglaterra. Todos os dois homens casaram 2 vezes. Todos os dois moram em castelo. E todos os dois são famosos. Só que um é o Ray Charles e o outro é o Ozzy Osbourne. Então, se eu fosse tratar os dois somente pelas características demográficas, eu estaria errando muito na minha comunicação, porque, obviamente, o Ray Charles eu vou precisar falar de um jeito e pro Ozzy Osbourne eu vou precisar falar de outro jeito. Então, quando a gente vai definir a persona, você não pode somente se basear em dados demográficos. Você precisa se basear nos problemas, nas dores, nos desafios, nos objetivos que aquela pessoa tem. Então o desenho da sua persona, ele deve ser muito específico e não tratar apenas de dados genéricos como os dados demográficos, que você viu que não funciona. Então como é que funciona o desenho da persona? E aqui abaixo dessa aula você vai encontrar um material extra que vai te ajudar trazendo aí um modelo para você criar a persona, não se preocupe. Mas eu vou passar aqui rapidamente por alguns pontos que são necessários para que você consiga fazer um bom desenho de persona, tá? Primeira coisa é a coleta de dados. Você precisa analisar o seu público-alvo e entender no seu público-alvo quais são as características que fazem parte dele. Então você tem que entender, logicamente, a idade, o gênero, a formação, a localização, que são os dados demográficos, tudo isso é importante. Mas além disso, quais são os problemas comuns entre essas pessoas? Quais são os interesses? Quais são os desafios? Isso é super importante. Então essa coleta de dados, ela pode ser feita por pesquisa, ela pode ser feita por análise mesmo, então você começar a analisar, né, as respostas que essas pessoas deixam nos seus posts ou nas respostas que elas enviam por e-mail. Enfim, você pode fazer uma pesquisa na sua base de e-mails ou no seu próprio Instagram, uma sequência de stories fazendo uma pesquisa para entender o que o seu público
têm em comum para que você possa começar a coletar esses dados para entender, então, como você vai chegar nessa persona. Depois disso, você vai pegar esses dados e você vai analisar, né? É super importante você observar o que tem em comum em todas essas pessoas para que você possa, então, filtrar os dados mais relevantes, analisá-los e entendê-los como você pode usar. Depois disso, você vai definir hipóteses. Então, com base nesses dados coletados e com base na análise, você vai definir algumas hipóteses da sua persona. Quais são seus comportamentos? Quais são seus interesses? Quais são seus desafios? E essas hipóteses elas vão ser validadas posteriormente. Mas nesse primeiro momento, é um exercício mesmo que você precisa fazer de entendimento dessas pessoas que fazem parte do seu público-alvo. E você vai então desenhar a persona. Quando você for desenhar a persona, você tem que pensar o seguinte: essa persona que você está desenhando, ela é a representação ideal do seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que representa o seu cliente? É uma mulher? É um homem? São os dois? Você vai desenhar um para cada. Você vai desenhar a persona de um homem ou a persona de uma mulher. Onde eles vivem? Qual a idade média? Quais os interesses? Eles são casados? Solteiros? Eles têm uma renda alta? Uma renda baixa? Uma renda média? Qual o grau de escolaridade? Quais os hobbies? Qual a formação? Qual o cargo? Com o que eles trabalham? É um exercício mesmo. E você vai preenchendo esse documento, como eu disse, vai estar aqui abaixo, e você vai dar nome para essa pessoa. Esse desenho da persona, ele é super importante, por quê? Porque quando você for criar uma campanha, quando você for fazer a comunicação de uma campanha, você vai falar para essa pessoa. Então a persona, ela representa o seu cliente. Você vai estar falando para essa persona. Então você precisa ter um entendimento muito grande de quem é a persona, do que ela representa, porque quando você for conversar com ela, você tem que falar o que ela quer ouvir. Você tem que resolver o problema que ela tem. Você tem que resolver as dificuldades que ela está passando. Você tem que atender a expectativa dela em relação aos objetivos que ela tem. Então, é um exercício de desenho para que esse desenho posteriormente te auxilie na criação da comunicação ou do seu lançamento ou da sua campanha, do que quer que seja. Mas entender a audiência e depois entender como você cria a persona é super importante. E esse desenho de persona vai guiar os próximos passos. O último passo da persona é você pegar esse trabalho que você fez. Então você fez ali um perfil de um homem, um perfil de uma mulher, caso você venda para os dois. Ah, eu só vendo para homem. Ok, você desenha o perfil da persona de um homem. Você vai colocar um nome. Como é que é o nome desse seu possível cliente? Você tem que pensar como ele vive, como ele se relaciona, quais são os hobbies, etc., como eu já falei antes. E você vai fazer o desenho. Se você já tem cliente, você vai pegar o desenho desse seu cliente atual. Então, se você nunca fez, por exemplo, uma pesquisa com os seus clientes, essa é a hora de fazer a pesquisa. Faça uma pesquisa com seus clientes e veja se o que você desenhou na persona está de acordo com os seus clientes atuais. Porque os seus clientes atuais, obviamente, são a melhor representação dos seus clientes. Mas veja, nem sempre os seus clientes atuais são aqueles clientes que você quer ter. Eu sei que é um pouco confuso, mas isso pode acontecer. Às vezes você atrai um cliente que não é necessariamente aquele perfil que você gostaria. E o desenho da persona pode te mostrar isso também. Então esse entendimento de quem é seu cliente de fato, lógico, caso você tenha cliente, porque muitas vezes você nem começou o negócio ainda, você não sabe de fato quem é seu cliente. E aí sim o desenho da persona tem ainda mais importância. Mas se você já tem uma clientela, compare. Faça pesquisa com quem já é seu cliente, entenda quem é seu cliente e compare com o desenho da persona e veja se está de acordo. E obviamente que o objetivo é, entendendo quem é seu cliente atual e entendendo essa persona que você desenhou, você vai poder refinar as coisas e fazer um desenho de persona ainda melhor. Até chegar a um ponto que você diga, ok, essa persona que eu desenhei, essa
figura fictícia aqui, que é uma representação do meu cliente, ela representa realmente o meu cliente, a ponto de eu poder falar para ela como se eu estivesse falando para todos os meus clientes. E isso acontece muito no mundo real. Nós temos exemplos claros de clientes que representam a maioria dos clientes. Então não deixe de fazer esse trabalho de desenho da persona, porque ele é super importante para guiar a sua comunicação, a comunicação do seu negócio, do seu produto, do seu lançamento, o que quer que seja. Porque se você não conhece as pessoas para qual você quer vender, se você não conhece a sua audiência, o seu público-alvo, se você não tem o desenho da persona, você não sabe para quem falar. Então o desenho da persona é fundamental para que você tenha clareza para quem você está falando, para quem você está passando a sua mensagem, que dor você está resolvendo, que problema você está resolvendo, o que você está ajudando essa pessoa a atingir. Então é para isso que serve o desenho da persona. Tá bom? Acessem o material extra, façam o trabalhinho de casa e a gente se vê na próxima aula.